ESG Series. Oferecimento. Crédito para instalação de placas solares é no Santander. E Ambipar, a líder em gestão ambiental. Olá, sejam bem-vindos ao Fórum ESG Series, uma parceria dos canais AgroMais e Band News. Nessa série, vamos debater um dos temas mais importantes para o universo corporativo nesse momento, o ESG. Como as práticas empresariais em ESG podem tornar as empresas mais sustentáveis, inclusivas e competitivas. Os temas ambiental, social e governança serão analisados e debatidos por líderes empresariais e especialistas de diversos setores da sociedade e da economia. Vamos entender um pouco mais sobre como as práticas de ESG estão mudando os rumos dos investimentos no Brasil e no mundo. Vamos acompanhar um vídeo que evidencia um pouco estas estratégias. O dia a dia das empresas está se modificando. Os gestores precisaram implementar novas práticas ligadas aos direitos dos colaboradores e à atuação na sociedade. Essas atitudes ganham força e demonstram respeito junto ao mercado e parceiros de negócios. Um dos temas mais importantes para o universo corporativo neste momento é o ESG, que em português significa ambiental, social e governança. Nesse programa, serão analisadas as diretrizes de responsabilidade social que passaram a fazer parte do repertório do mundo dos negócios e estão transformando as relações de trabalho e de consumo. Como se relacionar com a comunidade? Qual a melhor maneira de inserir a diversidade e promover a inclusão no quadro de funcionários? Como atender os consumidores atentos às empresas que possuem consciência e responsabilidade social? Quais os processos necessários para proteger a privacidade do cliente? Temas como voluntariado, avaliação social dos fornecedores, saúde dos colaboradores e do consumidor fazem parte desse novo contexto corporativo. Vários setores da economia já entenderam que respeitar todos os pontos da cadeia produtiva é uma estratégia necessária para a saúde dos negócios. Muito bem, como eu coloquei, estão conosco líderes empresariais e especialistas que irão nos ajudar a aprofundar a conversa sobre as práticas de ESG das empresas. Agradeço as participações da Carolina Learte, que é Head de Sustentabilidade do Santander, e da Onara Lima, diretora de Sustentabilidade da Ambipar, também de Luiz Norberto Pascoal, presidente da De Pascoal, de Leonardo Letelier, fundador e presidente da Citaui, e de Jorge Caldeira, autor e doutor em Ciências Políticas. Para começar, eu vou chamar a Carolina Learte, que é Head de Sustentabilidade do Santander, para abrir mais esse capítulo do Fórum ESG Series. Carol, seja bem-vinda a mais uma edição do Fórum. Marcelo, obrigada. Prazer aqui cumprimentar meus colegas de painel, meus amigos, pessoas que eu conheço aqui, uma alegria. E obrigada de novo por estar aqui, para a gente poder falar sobre esse tema tão importante, ouvir experiências aqui dessas pessoas tão interessantes. A expectativa era que a gente falasse com um foco mais no social neste segundo capítulo, mas para participar dessa conversa e a gente entender que o social não existe sem o ambiental e também sem a governança, Onara Lima, da Ambipar, traz também uma visão importante que a gente vai compartilhar com todos vocês. Onara, seja muito bem-vinda ao Fórum. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os meus amigos painelistas. Como o Marcelo muito bem falou, não temos como falar de social sem trazer os pilares de governança e também ambiental. Então, todos esses temas estão interligados. Tenho certeza que será um excelente bate-papo. A Fundação Educar De Pascoal é uma referência quando o assunto é responsabilidade social, unindo o poder público, as empresas, as universidades e a sociedade.
Luiz Norberto, como veio a ideia de criar essa fundação há 30 anos? Quais são as bases desse trabalho e quais as principais frentes de atuação? Seja muito bem-vindo ao nosso fórum. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade muito gostosa para falar algumas coisas que são importantes no mundo atual. Essa palavra que está pegando, felizmente, o ambiental, o social, o econômico, ela nasce muito tempo atrás do capitalismo consciente. E, como você já disse, Marcelo, há 30 anos, a gente resolveu enfrentar dilemas da sociedade que pouca gente gostava de pôr a mão. Então, os grandes projetos que a gente fez foi leitura para criança, pró-cidadania, desenvolvimento de jovens protagonistas de escolas públicas. E agora, recentemente, é uma novidade, Cláudio Moura Castro está me ajudando a criar um grande projeto para salvar os esquecidos, que são os alunos que a escola abandonou, a sociedade abandonou, são os nem, que agora já estão na casa dos 11 milhões de jovens. Então, é uma alegria estar neste evento. O que vocês perguntarem, terei o máximo prazer em responder, porque talvez, não, com certeza é o tema mais importante do mundo e do nosso país. Muito obrigado. Também participa conosco desse debate sobre responsabilidade social Leonardo Letelier, fundador da Cital e Finanças do Bem, uma organização social de interesse público, também pioneira no desenvolvimento de soluções financeiras que tenham impacto social. Leonardo, como foi implementar esse conceito de uma plataforma, ou de uma forma, também de uma plataforma inovadora? Seja bem-vindo ao fórum. Obrigado, Marcelo. Boa noite para todos os colegas aí de evento. Olha, a Cital tem uma atuação bastante ampla. Inclusive, no tema de ESG, a gente trabalha bastante tempo ajudando justamente a investidores a incorporar critérios ambientais, sociais e de governança nos seus processos de tomada de decisão de investimento. E, de um outro lado, a gente também facilita o investimento de impacto através de uma plataforma de empréstimo coletivo, que acredito a qual você estava se referindo, justamente para permitir que as pessoas invistam de forma alinhada com seus valores. Porque, no final das contas, a gente acredita que o capital ele pode ser uma ferramenta para o bem, né? Não é à toa que o nosso sobrenome aí da Cital é Finanças do Bem, e a gente acredita, então, que se a gente puder disponibilizar, seja em forma de doação, seja em forma de investimento, seja em forma de aconselhamento, capital, que ele seja mais abundante, barato e paciente para quem está gerando impacto socioambiental positivo na ponta, eu acho que a gente vai construir um país melhor, um mundo melhor. Muito obrigado. Convido também o doutor em Ciência Política e mestre em Sociologia, Jorge Caldeira, que escreveu diversos livros importantes sobre a história brasileira, mas, entre outros, Brasil, Paraíso Restaurável, para fazer seus comentários iniciais. Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao nosso fórum. Grande prazer falar com você, falar com os ouvintes da Band. Esse livro, Brasil, Paraíso Restaurável, é um livro que trata das potencialidades do Brasil para a economia limpa, a economia do futuro, a economia do baixo carbono. Essa é uma economia que está transformando o mundo numa velocidade cada vez maior, né? Os capitais ESG, que vamos dizer assim, são uma expressão financeira e, como bem explicou o Leonardo, de investir para o futuro do planeta, hoje metade de todos os capitais do planeta são investidos com esse tipo de cláusula. No Brasil ainda muito pouco. Mas esta é uma mudança radical que está acontecendo no mundo inteiro e que interessa o Brasil. Restaurar o paraíso, ou seja, botar o Brasil numa economia de baixo carbono, equilibrada e de preferência carbono negativa,
é a maior oportunidade que a gente tem em séculos, desde o ouro, em Minas Gerais, do século XVIII. Por uma razão muito simples. Eu vou mostrar aqui a capa do livro, né? Esse aqui é um mapa econômico atual, né? Vocês estão vendo um mapa do Brasil bem grande, né? Ali, e o Brasil, era lá, um mapa do Brasil bem grande, e aqui em cima da Europa um troço pequenininho, é porque a natureza produz muito no Brasil, muito mais do que no resto do mundo. Então, uma economia baseada na produção da natureza, que é para onde está caminhando a economia mundial, é do maior interesse para o Brasil. E é nesse lugar, nessa nova economia, que o Brasil pode ter um papel central entre todas as economias do planeta. Assim como nós fizemos no primeiro debate, vamos começar com um questionamento. A convidada de hoje é a Marina Grossi, presidente do CEBEDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Vamos ouvir. ESG surgiu com força nessa pandemia. A gente ouviu o tempo todo o ESG, ambiental, social e governança, como questões fundamentais para uma nova rota. E a gente sabe que a gente tem que sair dessa recessão do estado que a gente está, seguindo essa trilha do ESG. Mas no Brasil, que é uma potência ambiental, a gente tem que olhar para a questão social. Como é que a gente combina a questão social com a questão ambiental? Como é que a gente junta essas duas coisas? Bom, eu quero iniciar pedindo primeiro a palavra da Carol Learte, do Santander, que pode acrescentar mais comentários para os comentários também dos nossos outros convidados. Carol. Indivisível, né? Acho que é a palavra que eu encontro aqui entre social e ambiental, indivisível. Então, principalmente no Brasil, onde a gente tem esse país em dimensões absurdas e a oportunidade de juntar o ambiental com o social em termos de desenvolvimento, né? Então, quando a gente olha para a Amazônia, por exemplo, quando a gente olha para o potencial de bioeconomia brasileiro, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de algo que é absolutamente indivisível. Quero ouvir também a Onara Lima, da Ambipar, que tem mais de 200 bases operacionais espalhadas e uma contribuição importante também para falar sobre essa integração. Onara. Como bem falado pela Carol, não temos como separar o social do ambiental. Eu digo sempre aqui na Ambipar, quando nós trabalhamos cuidando do ambiente, do meio ambiente, nós, consequentemente, estamos cuidando também do social. E eu gostei muito quando o Jorge mencionou a questão da economia de baixo carbono. Nós acreditamos que, muito mais do que agir localmente, quando nós falamos de ações socioambientais, nós precisamos pensar globalmente. E aí tem grandes desafios. Por exemplo, olhar para uma economia de baixo carbono. Aqui na Ambipar, nós já nos preocupamos com os nossos processos. Os nossos negócios são voltados para a economia circular, onde nós já sabemos de todo o potencial dentro desses processos para que, de fato, possamos ter uma economia de baixo carbono e que possamos mensurar os ganhos dentro dessa agenda. Então, eu acredito que, principalmente falando em Brasil, onde o nosso território é muito grande, a capilaridade das operações da Ambipar são diversos estados, e a gente compreende que, quando a gente vai falar do social e do ambiental, nós temos que entender a regionalidade, para que possamos ter assertividade nas nossas ações e que possamos colocar os esforços onde eles devidamente devem estar. Então, é dessa forma que a gente entende e, claro, é um desafio constante, sem dúvida. Para o avanço dessa agenda ESG, Luiz Norberto Pascoal, você já mencionou a questão da Fundação Educar, da De Pascoal, e a importância aí da educação. Talvez poucas coisas possam ser comparadas à educação como forma de inclusão social, Norberto. Concordo, Marcelo, e também concordo com todas as falas. Esse debate de hoje aborda justamente as questões mais sérias do nosso país, que ainda é novo, está crescendo, meio confuso, mas fazendo coisas muito boas. Eu participei desde o início do Todos pela Educação, que é um trabalho muito grande,
Nossa empresa trabalha com educação, mas além disso, nós começamos um braço nosso chamado Da Terra, que trata do ambiental desde 1970. E hoje a gente já tem, eu diria, quase todas as certificações ambientais. Mas eu queria destacar uma palavra colocada que, na minha opinião, é a mais relevante hoje: governança. Se você não tiver uma boa governança, alinhada com os princípios, alinhada com a lógica do ESG, envolvendo toda a equipe, você não terá sucesso de longo prazo. Então, coloco como o G, uma coisa que pouca gente compreende, achando que governança é só criar um conselho, mas não é. Governança é criar princípios, regras, quase que uma doutrina com relação ao clima e ao social, à educação. E, obviamente, também trabalhar a economia que vai ser cobrada com relação ao sequestro de carbono. Então, são temas que você não pode dar mais valor para um ou para outro. Todas as letras e tudo que se fizer nessa linha é muito importante, Marcelo. Bom, Leonardo, esse é um gancho perfeito para falar sobre a importância de projetos que avaliem todos essas letras e essas perspectivas, né? Como você tem acompanhado a evolução de projetos que chegam na Cital e que são inclusivos, são cuidadosos do ponto de vista ambiental e também têm uma governança transparente e moderna? Olha, Marcelo, a Cital, e como eu falei antes, tem vários braços, né? Ou várias atuações. Então, a gente consegue tocar nesse mercado em vários pontos dele, desde o ponto de investidores no mercado tradicional que buscam rentabilidade, até um outro extremo de doadores que fazem doações para um projeto super bacana que a gente tem na Amazônia, mas que não dá retorno financeiro para eles, um projeto de conservação e desenvolvimento local na região do Médio Juruá, e algo no meio do caminho que a gente chama de investimento de impacto, que é aquele investimento que busca, ao mesmo tempo, ter um impacto socioambiental positivo e trazer um retorno para investidores. E o que a gente enxerga é que, além do ponto que o Luiz Norberto trouxe da governança, tem uma coisa que vem até, de certa forma, antes, é mais difícil de colocar o pulso, que são os valores, é o DNA da empresa, né? A governança, de certa forma, ela é a guardiã do DNA da empresa. Então, se você não tem isso no seu DNA, vai ser mais difícil. Se você tem isso e não tem governança, de fato, no longo prazo vai ser mais difícil ainda. Agora, isso não impede que você comece por outro lugar. Começa pelo E, começa pelo S, começa talvez mais ligado a recatalogar as suas iniciativas de sustentabilidade, mas quanto mais integrado isso tiver, tanto na governança, eu diria mais ainda, nos valores, no propósito da empresa, mais sustentável vai ser isso. O que a gente vê especificamente nos negócios de impacto, para os quais a gente facilita investimento, é que isso já é nato. As pessoas criaram aqueles negócios para resolver um problema social, ou um problema ambiental, ou um problema na Amazônia, né? E aí elas conformam essa atuação dentro de um modelo de negócio. Então, de certa forma, a gente atua com quem já vem alinhado com essa questão. Não quer dizer que não tem melhoras para fazer no modelo de negócio, na governança e assim por diante. Mas eu diria que quando nasce alinhado, é mais fácil você ter todas essas conversas e a gente mesmo poder apoiar o negócio na caminhada dele, na evolução dele, na maturidade, para que ele atinja mais impacto e também dê o retorno combinado para os investidores. Obrigado, Jorge Caldeira. Depois de tantos livros sobre a história do Brasil, de estudar profundamente os nossos
posicionamentos, o que aconteceu na nossa trajetória, o que é mais difícil para o Brasil? Enxergar os seus pecados no âmbito ESG ou enxergar as oportunidades, que são muito vastas também debaixo dessas siglas? Olha, a razão central de uma pessoa como eu, que escreveu 18 livros sobre a história do Brasil, com foco no passado, ter mudado e falado do futuro, que é um assunto proibido para historiador. O historiador é bom para comentar o que já aconteceu, não para falar de futuro. É muito simples. É que o Brasil, quem conhece o passado do Brasil, quem estuda o passado do Brasil, sabe que a cultura brasileira e a própria posição natural do Brasil talharam o Brasil para ter um papel no mundo que é um papel de um país com uma natureza produtiva, um país que tem sentido no planeta quando tem impacto ambiental. Não era uma possibilidade que estava ao alcance da civilização ocidental até 50 anos atrás, promover desenvolvimento e manter meio ambiente andando. Essa é a novidade da economia mundial. Isso é uma transformação que está acontecendo em velocidade muito grande em todas as economias centrais do mundo. No último ano, enquanto corria o Covid, 9 das 10 maiores economias do mundo se comprometeram a ser carbono neutro até uma determinada data, em geral 2050. O que quer dizer isso? Antigamente, você pergunta, as nações se definiam para o mundo dizendo: meu PIB vai crescer tanto, a minha economia vai ter tal tamanho daqui a algum tempo. Hoje, todas as maiores economias do mundo, Estados Unidos, China, União Europeia, Japão, Coreia, se você pergunta o que vai ser minha economia, ela vai ser uma economia de carbono neutro em 20 anos, em 30 anos. O que quer dizer isso? Que essas economias estão fazendo programas de transformações radicais, especialmente na base da infraestrutura econômica, da produção de energia, que é o centro, é 20% do PIB do planeta. No ano passado, enquanto corria o Covid, 90% de toda a energia elétrica nova posta no mundo, que foi muita energia elétrica nova, é de energia renovável. Só 10% é energia fóssil. Então, essa transformação, há 30 anos ou 40 anos atrás, era o contrário. 90% era fóssil, 10% renovável. Isso é uma transformação muito rápida, muito acelerada que está acontecendo, não só na economia, mas no planejamento estratégico. Quando fala, uma economia se define como minha meta é carbono neutro até 2050, quer dizer o seguinte: meu planejamento, meus atos, meus arranjos internos, como eu forneço capital, como eu cobro imposto, está tudo voltado para, vamos para o carbono neutro. Então, respondendo à pergunta que nos foi feita no CBED, como é que muda o social, o econômico e o ambiental ao mesmo tempo? Se você pegar o programa da União Europeia, hoje, de saída da Covid, que é um programa de ajuda de 7 trilhões de euros, que é 10 vezes o PIB do Brasil, esse programa é o seguinte: você pode ter direito a dinheiro se você tiver metas de carbono. Então, o que acontece na Europa? No ano passado, na Alemanha, carros elétricos, que são carbono negativo ou neutro, passaram de 5% para 20% do mercado em um ano. Então, essa é a transformação radical que está acontecendo no planeta. Isso não é uma mudança econômica, é uma mudança econômica secular. Está mudando o padrão de economia de muitos séculos para hoje e está mudando muito depressa. Está mudando em décadas o que levou séculos para ser feito. E em uma década e meia, não vai ter automóvel a gasolina fabricado na Alemanha, na União Europeia inteira, provavelmente nos Estados Unidos, na China, etc. e tal. É desse tamanho a mudança que está acontecendo no mundo. Essa mudança é ótima para o Brasil. O que
esses países mais desenvolvidos estão fazendo. Estão trocando as fontes de emprego, trocando as fontes de produção, com uma descentralização gigantesca. Na Alemanha, há 20 anos, 4 empresas controlavam totalmente o mercado de produção de energia elétrica. Hoje tem 40 mil produtores de energia elétrica na Alemanha, de energia solar, de energia eólica, são produtores menores, é uma descentralização muito grande. Isso é oportunidade para criar emprego e distribuir renda. Assim está sendo feito nos Estados Unidos, programa de energia solar, de energia eólica dos Estados Unidos, que para onde está indo esse dinheiro de infraestrutura que o Biden aprovou agora, são todos para acelerar essa mudança. Acelerar essa mudança é muito bom para o Brasil, não é um pouco bom para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil já está mais avançado do que os outros países na direção de uma economia de carbono neutro. Herança da nossa própria natureza. Nós construímos nos séculos uma matriz energética que favorece uma passagem rápida por uma economia de carbono neutro. O Brasil pode ser líder nessa mudança e pode ser líder no próximo século de produção. Essa é a oportunidade, é esse o tamanho da oportunidade que nós temos. Então, olhar para a questão ambiental hoje não é mais vamos preservar, o futuro da economia é economia de carbono neutro, nós temos que estar nessa, o Brasil tem tudo para ganhar estando nessa e tem que embarcar depressa nessa direção. Onara. Eu só gostaria de complementar em 2 pontos. O primeiro que, assim, eu não poderia deixar de mencionar que na Ambipar nós iniciamos essa jornada dentro do ESG, já olhando para as questões de sustentabilidade em 1995. Então, quando a gente olha para essa trajetória de 26 anos, é muito clara a evolução do tema. E o que eu percebo é que o ESG ele trouxe, sim, essa celeridade para a agenda, principalmente pelo motivo que ele veio trazido pelo mercado financeiro. Então, é óbvio que quando o mercado financeiro coloca os olhos e traz atenção para algum tema, esse tema ele ganha toda a visibilidade que, de fato, ele merece e que deve ter. Então, claro, não é só esse o motivo. Se a gente olhar para a Europa, esse tema já é há muitos anos muito bem desenvolvido, já existe a legislação do poluidor e pagador. Mas eu vejo com muito bons olhos quando a gente olha para essa trajetória e, como muito bem falado pelo Jorge, o Brasil tem um grande potencial como país e eu vejo as empresas do Brasil também muito comprometidas com essa agenda do carbono neutro. Um desafio que eu sempre digo é assumir metas a longo prazo é uma coisa, mas a gente não pode esquecer de traçar o como nós chegaremos até essas metas. E a gente tem que fazer, sim, planejamento de médio e longo prazo, mas temos que agir hoje. Eu gosto de dizer que na Ambipar o nosso lema é sempre, inicialmente, reduzir as emissões. E, claro, aquelas emissões que não puderam ser evitadas, nós trabalhamos com a compensação. No ano de 2020, nós já compensamos 100% das emissões. Mas há que se falar em redução e não somente em compensação. Quando essa visão chega no plano estratégico, quando a companhia traz esse assunto dentro da alta direção e realmente assume esses compromissos, a gente entende que a agenda está, sim, em evolução e tem o compromisso de todos para que a gente alcance essa meta que deve ser a ambição de todos nós, porque não existe vacina contra o aquecimento global, não existe planeta B e nós temos que cuidar do que temos hoje. E, claro, contando com as novas gerações, que já vêm muito mais imbuídas e avançadas em todas essas agendas que estamos aqui conversando hoje. Para encerrar esse primeiro bloco, Carol. Só um comentário sobre o mercado financeiro, verdade. Acho que cada vez mais, absolutamente atentos ao movimento das empresas. No Santander, assumimos aqui, entre bancos líderes do mundo todo, recentemente, o nosso compromisso estratégico de mais longo prazo, que é o do Net Zero, que é, na verdade, um compromisso de descarbonizar as carteiras de negócio, além da nossa operação, e que significa um esforço gigantesco e descomunal, tanto por parte do banco, quanto por parte das empresas, que são nossos parceiros, enfim. Tem um caminho longo, como a Onara falou, a gente precisa colocar agora as metas de médio prazo para ir entregando esse compromisso, mas significa uma mudança absolutamente absurda, né, dentro do modo de se fazer negócios
para os próximos anos, né? Então, acho que só para deixar aqui o recado do setor financeiro, que cada vez mais inexorável esse tema. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes com a segunda parte do Fórum ESG Séries. Até já. Nós ajudamos empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. ESG é com a Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio na ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe. Por isso lança a Plataforma Estação, uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, reciclagem de lixo e muito mais. E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares. Acesse e saiba mais. Santander. Voltamos ao Fórum ESG Series com as participações de Carolina Leart, Onara Lima, Luiz Norberto Pascoal, Leonardo Letelier e Jorge Caldeira. Vamos abrir esse segundo bloco com a participação agora da Daniela Garcia, que é diretora de operações no Instituto Capitalismo Consciente, que traz também para nós um tema para reflexão. Vamos conferir. Quando falamos em social, a gente precisa pensar na sua aplicação dentro das empresas e fora das empresas. O social muitas vezes é percebido como uma boa política de responsabilidade social corporativa, mas a gente sabe que ele vai muito além disso. Uma das premissas é, antes de mais nada, criar um ambiente seguro para acolher diversidades e gerar muito mais equilíbrio. É também pensar em ser protagonista na criação de projetos que curem dores da sociedade. Quais os desafios vocês veem e entendem serem mais urgentes no social interno e quais mais importantes vocês entendem para trabalhar na dimensão do social externo? Muito obrigado, Daniela. Eu começo ouvindo a Carol. Obrigada, Marcelo. Ótima provocação da Daniela. Acho que internamente, acho que a gente avançar cada vez nas questões de e aqui com um cuidado muito grande, né? Nós estamos buscando um equilíbrio, né, da nossa sociedade, das posições da mulher, enfim, de todos, de gênero, né? Então aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente poder garantir que a gente está fazendo a coisa certa, né? Então acho que a coisa aqui é equalizar, né? E internamente. E agora, externamente, como banco, eu digo que não tem, acho que nada mais importante, talvez, do que a gente ser banco num país onde há uma oportunidade gigantesca ainda de bancarização da sociedade. Se a gente for para a Amazônia, nos 9 estados da Amazônia, hoje, Marcelo, 50% do fluxo de capital da Amazônia é dinheiro em espécie. Então, vejam, tem uma questão social muito importante aqui envolvida, que é justamente como é que a gente bancariza pessoas, como que a gente consegue trazer educação financeira para a sociedade. Então, enquanto banco, eu diria quase que a gente tem um papel social fundamental aqui, sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse é um bom exemplo de como que a gente tem que cada vez mais avançar. Além dos programas de microfinanças, o Santander primeira líder aqui entre os bancos privados do país em microcrédito. Então, há muito o que fazer ainda, né? Mas são grandes oportunidades. E o Brasil, como tem essa questão social ainda muito latente, a gente tem muito o que fazer aqui. Onara, a palavra inclusão, ela se traduz por oportunidades também nas dimensões que o Brasil apresenta hoje. Sim, Marcelo e Carol falam sempre muito bem. O que eu acredito que não tem como falar de S sem olhar primeiro para dentro
e, posteriormente, extrapolar. Eu digo que o maior desafio está mesmo dentro das nossas empresas, da companhia. O que eu acredito muito é a necessidade de termos equidade. Quando a gente extrapola, mais do que uma questão de gênero, de inclusão e diversidade, mas trazendo a equidade para todas essas agendas, respeito, ética, o cuidado, porque eu digo que quem faz as empresas realmente rodarem e os negócios acontecerem são as pessoas, são os colaboradores. Então, eu tenho um carinho especial por essa agenda, porque é com eles que nós aprendemos, é para eles que nós trabalhamos e desenvolvemos a nossa cultura. Eu digo que é muito importante termos uma cultura voltado para o lado humano, porque no final do dia estamos falando de pessoas. E quando a gente olha para comunidades, o maior desafio que a Ambipar gosta muito de trabalhar, por entendermos que é um desafio positivo e que traz resultados, é sempre pensando na conscientização. Então, claro, nós apoiamos diversos projetos, a agenda social ela está muito presente dentro da empresa, mas nós nos preocupamos em entender assim, como podemos conscientizar, como podemos educar essa sociedade dentro daquilo que faz sentido. Ou seja, se nós podemos proporcionar uma educação para que os jovens tenham acesso à empregabilidade, para que eles estejam aptos a entrar no mercado de trabalho. Em outros momentos, a gente vê que a necessidade é ter educação voltada para mães, para familiar, né, o cuidado familiar. Então, a gente procura entender realmente qual é essa agenda necessária para que a gente possa, sim, apoiar e que a gente nunca esqueça que o social é a base para tudo. Se nós temos uma sociedade justa, socialmente falando, equiparada, reduzir as desigualdades sociais, que o nosso país tem muita desigualdade social, ainda é um grande desafio. Então, é dessa forma que a Ambipar trabalha nessa agenda e nós acreditamos que a empresa, o setor empresarial tem muito ao que contribuir, com certeza. Norberto, já abordamos isso no primeiro bloco, mas vale a pena aprofundar, e esse depoimento de empresas, sobretudo, é bastante ilustrativo, inclusive para inspirar. Na gestão do dia a dia, como lançar mão de políticas, de programas, de decisões que garantem essa inclusão? Olha, Marcelo, foi bem colocado e tem que estar no DNA da gestão, da governança, e também essa cultura deve estar dentro das pessoas da empresa. Como a nossa empresa tem mais de 100 anos na sua história original, mais de 70 no seu principal negócio, e temos mais cinco áreas, e todas elas são ESG, todas elas estão certificadas já há muitos anos, a gente acredita que esse resultado não foi um projeto, foi uma construção coletiva, ou seja, quando você fala que uma operação agrícola de 700 funcionários, ninguém morreu de Covid, quando numa empresa que tem tecnicamente 7.000 membros sob proteção, não teve uma morte de Covid dentro da empresa, é uma preocupação que isso não é só minha, de gestor, mas é de toda a equipe, dos médicos. Então, olhar para o ESG hoje foi muito bem falado por todos, eu não conseguiria escolher alguém que falou melhor do grupo, mas o ESG é uma coisa para ser vivida, é uma coisa para ser transpirada. Não é só uma sigla, não é criar um comitê, criar um projeto, não. Ele tem que ser vivido. Todas as questões relativas à economia têm que estar olhando para o ESG. A economia vai cobrar o ESG, como foi bem. E se a economia não cobrar, a sociedade vai cobrar, os jovens vão cobrar. Não é o momento de a gente fazer marketing do ESG, é a gente agir em cima dele, é tomar providências, é cuidar dele como se fosse a nossa própria vida. Eu tenho 2 filhas e netos. Eu olho para os meus netos e digo, o que eu vou estar deixando para eles com 74 anos? Essa é a grande pergunta. Não é só o que devemos fazer, é o que devemos deixar para as outras pessoas, deixar para o Brasil, deixar como exemplo, e não
muito programa de atendimento aos momentos que estamos vivendo. O ESG veio para ficar e tem que ser defendido por todos nós, Marcelo. Isso é uma questão, não é social, é uma questão até de responsabilidade humana. Leonardo, na avaliação de projetos, a gente tentando aqui, fazendo um esforço para procurar traduzir aqui para quem está nos acompanhando, como é a questão de critérios para garantir inclusão em projetos, em financiamentos que vocês têm acompanhado ou desenvolvido. Como é isso na vida real, no dia a dia de avaliação do projeto? Como é possível garantir que um projeto vai ser inclusivo? Legal. Hoje não tem um selo, e nem sei se a gente vai chegar no momento onde tem um selo que diz que esta empresa, este investimento comprovadamente atinge um nível tal de ESG. Até porque você tem o tema do ESG, a lógica de olhar investimentos sob essa lente, ela nasce do mundo financeiro e você tem vários investidores com várias visões. Para alguns, talvez, baste você, como investidor, não investir em empresas, por exemplo, de tabaco ou de armas, e isso você já tem, então, no seu portfólio um certo filtro negativo em relação a ESG. É um passo inicial, acho que nos anos 70 se começou por ali, e você pode ir sofisticando essa abordagem, mas não existe uma única abordagem, então não vai ter um único critério, selo que diga o que é o que não é. O que acontece cada investidor, então, define a sua lente, o que ele vai olhar em termos ambientais, ele vai olhar apenas o cumprimento da legislação, ou ele vai olhar um pouco mais para frente em práticas proativas de redução, por exemplo, de emissão de carbono. Em termos sociais, eu vou olhar apenas o número de processos trabalhistas, ou eu vou olhar também a rotatividade do pessoal, porque eu entendo que se tem uma alta rotatividade de funcionários, isso significa que o clima, o ambiente empresarial para aquelas pessoas não é positivo. Eu posso olhar, além disso também, o que a empresa se propõe a fazer em termos de abordar desafios da sociedade que vão além do seu campo inicial de atuação, digamos, dentro da sua caixinha. E aí eu queria trazer um desafio, um paradoxo, digamos assim, que a gente vive, no qual, obviamente, é mais fácil para as empresas lidarem com aquilo que está sob o seu controle e está dentro da sua caixinha. A própria Carol falou, olha, se a gente for um bom banco no Brasil, na Amazônia, onde o nível de bancarização é baixo, a gente vai estar cumprindo um papel social. E as empresas, cada uma tem o seu core business e pode olhar não só internamente para os seus funcionários, mas para os seus produtos e falar, olha, se eu fizer isso aqui bem, se eu fizer melhor, eu vou ter um impacto social, vou ter um impacto ambiental relevante, e eu acho que isso é importante. Mas certamente não acaba aí. Senão, o Norberto não teria criado a Fundação De Pascoal e dado um investimento tão importante em educação, que não é o core business da De Pascoal. E mais importante ainda, a gente tem desafios gravíssimos hoje que vão além do pontual da pandemia, que certamente está aí na mente de todo mundo, mas a gente tem desafios gravíssimos no Brasil e no mundo de desigualdade e, mais recentemente, de polarização. E se ninguém e os governos sozinhos e a filantropia sozinha não vai conseguir lidar com esses temas. Se as empresas não estiverem dispostas também a colocar o seu capital social, a sua marca, a serviço de uma transformação positiva da sociedade que vá além do seu core business, eu acho que a gente não vai chegar onde a gente precisa. A minha filha, as filhas do Norberto, as netas dele, não vão estar no mundo melhor se a gente não usar todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor
e a gente significa pessoas físicas e jurídicas para criar esse mundo. Isso significa negócios, mas isso também significa filantropia. Jorge, após 18 livros, a gente espera que isso continue evoluindo. Qual é a visão que é possível ter dessa questão no traço social do brasileiro? O brasileiro é um cidadão inclusivo? É partidário da inclusão? O que você pode avaliar para a gente aqui nesse fórum? Olha, ouvindo o que eu estou ouvindo aqui, quer dizer, o Leonardo falando de como é que se faz um futuro investir no capital pensando em mais coisas do que simplesmente retornos financeiros. Ou o Pascoal falando o que eu vou deixar para os meus netos. Bom, eu fui escrever esse livro porque meu pai estava morrendo e minha neta estava nascendo. E eu estava, entre uma coisa e outra, pensando qual é o recado que o passado brasileiro tem para o futuro brasileiro. Meu pai não pôde ver minha neta por questão de meses. Ele sabia que não ia poder, que não estava dando mais. Mas esse é o recado. Então, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O Brasil, eu uso um diálogo muito importante, que é do século XVI, que é um francês calvinista que estava na Baía da Guanabara, em 1557, falando com um índio tupinambá. E o índio perguntava, bom, o que vocês estão fazendo que vocês vêm pegar tanta madeira aqui? Aí o cara falou, não, é porque a gente precisa para fazer tinta e tem muita gente que usa e a gente tem que acumular isso, porque quanto mais está acumulado, melhor é a vida, a gente fica mais rico. Daí o chefe do Pinambá fala, bom, vocês estão loucos, porque tanto melhor vai ser a vida das próximas gerações, quanto melhor for a saúde da natureza. Quanto menos você ofender a natureza, mais futuro você está criando, porque a natureza já fez o homem, já pôs o homem dentro dela e é só manter ela viva. Bom, esse conceito é exatamente o conceito que está se usando hoje, século XXI, é o conceito que o índio Tupinambá usava no século XVI. Eu escrevi em 2016 um pequeno ensaio chamado Teoria do Valor Tupinambá, que é essa frase desse índio tem uma teoria econômica, uma teoria do valor inteira, que é a que nós estamos usando hoje. Então, o Brasil tem, no seu passado cultural, uma quantidade gigantesca de gente que foi criada nesses valores que são os valores do futuro. E mais do que isso, o Brasil tem muita gente ainda que é capaz de viver em contato com a natureza, que é uma coisa que a maior parte de nós, se for deixada numa floresta, morre de fome bastante depressa, como era no século XVI com os europeus. Então, essas transformações na economia mundial, elas vêm a calhar muito para o tipo de sociedade que existe no Brasil, que é uma sociedade onde o pobre é empreendedor. Se você pegar aquele cara da carrocinha de reciclagem, ele está fazendo o serviço para melhorar a economia de carbono neutro, ele não é funcionário, ele está fazendo aquilo como empreendedor, ele ganha o que ele produz e do trabalho dele. Ele não pede dinheiro para ninguém. Isso é uma formação cultural espetacular para o mundo que vem na frente. O que acontece aqui no Brasil é que a gente não olha o potencial que a gente tem, porque a gente não está olhando o potencial dessa nova economia. Mas as duas coisas vão se casar muito depressa aqui no Brasil. Como organizar uma nova economia e uma nova sociedade ricas, porque a natureza está preservada. Natureza preservada vai ser sinônimo de receber capital para investir. Né? No planeta inteiro já está sendo assim. Então, o Brasil, essa é a chance que tem. É por essa chance, por esse passado brasileiro que nos trouxe a uma matriz energética que é a mais limpa do planeta. A gente não pode esquecer disso. Quer dizer, o Brasil, por que é a mais limpa do planeta? Porque usa muita energia elétrica que é renovável, porque tem um único programa de energia renovável para o petróleo, que é o álcool, né? 17% de toda a energia produzida e gasta no Brasil é álcool. Então, isto são conquistas da sociedade brasileira, conquistas empresariais, construções seculares, quer dizer, o Brasil constrói hidrelétricas e aproveita um século, que
que nos dão potencial para o futuro. O que o Brasil precisa para ter um grande futuro energético? Ao contrário dos países dos Estados Unidos e da Europa, cuja transformação necessária para uma economia de baixo carbono implica destruir a produção de energia existente e trocar por outra, tanto em eletricidade como em energia para o transporte. No Brasil, tudo isso pode ser feito muito mais depressa com uma única coisa, plantando árvores. No Brasil, se plantar 250 milhões de árvores por ano, vira uma economia de carbono neutro, dado o consumo atual. Isso é uma coisa que é simplíssima de fazer, está ao nosso alcance, nós sabemos fazer, recupera florestas, restaura, cria renda de serviços ambientais, enfim. Aqui é isso que no mundo é uma mudança que se acelera. No Brasil, uma oportunidade econômica absolutamente gigantesca que está vindo pela frente. Gigantesca por todas as razões. Entre elas, porque o Brasil tem esta sociedade que a gente muitas vezes desvaloriza porque está com foco em produção de alto carbono. E que agora nós precisamos valorizar muito, mudar e tratar de outro jeito, porque a receita econômica da economia do futuro vem do baixo carbono. Quem emite carbono paga imposto para quem preserva carbono. O Brasil, com a natureza que mais pode fixar carbono, é candidato natural a receber fluxos de capital imensos desde que haja preservação. Então, o que a gente não está acostumado a pensar, e por isso eu escrevi o livro, é que esta mudança é futuro econômico. Não é mais uma questão só de preservar. ESG quer dizer o seguinte, ESG é regra para aplicação de capital. Não é só uma questão de bom comportamento. Então, como nós acabamos de ver ali, é o seguinte, quer investir em tais e tais regras da natureza. Isso é investimento ESG. Assim será o investimento do futuro. E o Brasil está pronto para isso. O Brasil tem que se preparar depressa, tem que mudar depressa, tem que entender essa transformação que está acontecendo no mundo inteiro mais rápido. Por quê? Porque é o país que mais tem a ganhar com essa transformação em todo o planeta. O Brasil, plantando árvores, pode ser uma nação descarbonizadora em 5 anos. Algo desta velocidade. Enquanto que a China está lutando para tentar ser carbono neutro em 40 anos, a partir de agora. Essa é a diferença, essa é a chance, essa é a oportunidade. É por isso que o Brasil tem que se engajar no mundo ESG, na economia de carbono neutro. Que chance fantástica, né? Onara. É que tem uma bola quicando que eu não podia deixar de bater para o gol. Falando desse universo, a gente não pode esquecer, pessoal, dos nossos fornecedores, a cadeia de valor. A cadeia de valor no ESG, ela é fundamental para o sucesso. É muito fácil você garantir a gestão dentro da sua companhia se você não extrapolar e não olhar para como isso também está sendo tratado em toda a cadeia que envolve o seu processo. Então, a cadeia de valor, os fornecedores, os parceiros, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, porque senão a gente vai estar construindo uma casa pelo telhado e não vamos ter base. E, claro, o comprometimento, volto a falar, da alta liderança com essa agenda, porque a pergunta agora para o ESG não é mais o que eu ganho se eu implementar o ESG, mas sim o que eu perco se eu não implementar o ESG. Muito bem, nós estamos chegando já ao final do nosso período aqui, deste capítulo do nosso fórum. Eu queria pedir a Carol os comentários finais de hoje. Rapidamente, eu fico muito feliz de ouvir, acho que o Jorge aqui nesse final, que colocou também esse potencial do Brasil, acho que a gente tem que se apropriar dele, né, como cidadãos aqui. E aí eu estou falando aqui na pessoa física, obviamente que eu represento uma organização onde a gente aprende todos os dias e é desafiado todos os dias a pensar além, né? Eu acho que o ESG, ele é um incômodo constante em todos nós, né? Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que se apropriar dessa potência. E eu vejo que a gente tem um espaço muito grande ainda para poder
acreditar na gente mesmo, né? Parece às vezes difícil de entender que a gente pode ser tão grande, tão potente, tão rico como a gente pode ser tendo tudo que a gente tem na mão. Então, a minha reflexão aqui é que como a gente pode se engajar como cidadãos todos os dias aqui, porque se cada um fizer uma parte, souber exatamente o que tem que fazer nessa nova sociedade que a gente vai construir, com certeza a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado. Onara. Bom, brevemente quero dizer que a Agenda ESG é uma agenda contínua, de grandes desafios. Nós temos, sim, que entender qual é a nossa responsabilidade em cada um dessas 3 letras. E eu acho que a jornada ela tem que ser construída no dia a dia. Nós temos, sim, como a Carol muito bem falou, que nos desafiar a cada dia, entender a maturidade de onde estamos, mas, principalmente, se comprometer aonde queremos chegar e como chegaremos. Muito bem, eu quero pedir também os comentários finais dos nossos convidados, começando pelo Luiz Norberto Pascoal. Olha, Marcelo, eu estou muito feliz deste painel, maravilhado com palavras que ouvi de todos, mais aprendi do que pude contribuir, e parabenizo vocês da Band Agro por esse evento, Marcelo. É isso que o Brasil precisa, são esses comentários feitos para fazer o Brasil acreditar nele. Nós temos potencial, nós precisamos descobrir o nosso valor para fazermos o que é certo. E somos um país do futuro, sim. Quem vai fazer ele chegar lá são os empresários e os empreendedores, conectando-se corretamente com estas causas, muito bem colocadas, e também conectando com o futuro. Quem não olhar para o futuro vai perder uma chance enorme. E os empresários precisam fazer isso, não porque tem um ganho financeiro do ESG, porque é bom para eles, para as empresas deles, para a sociedade, para as suas famílias. Eu vejo isso, um painel com muita alegria. Parabéns, Marcelo, parabéns a todos vocês. Obrigado, Leonardo Letelier. As suas palavras finais hoje. Obrigado, Marcelo. Faço eco aos comentários do Norberto. O painel foi ótimo, obrigado pelo convite. Eu queria pegar carona num pedaço do comentário da Carol, que falou, eu estou aqui como pessoa física, né? Eu acho que as empresas também são formadas por pessoas físicas, né? Os CNPJ são uma coleção de CPFs tomando decisões também. E dentro do mundo em que a Cital atua, que é o mundo de finanças, a gente está sempre olhando 3 tipos de uso de capital, né? O consumo. Então, o que a gente, como consumidor, pessoa física e pessoa jurídica, está fazendo, está fomentando com o nosso dinheiro? Qual é o fornecedor que a gente está colocando na nossa cadeia? Qual é o produto que a gente está levando para a nossa casa? Depois você tem também outro tipo de transação financeira, que é investimento ou empréstimo, né? O dinheiro que sobra no fim do mês de cada um e das empresas, onde que ele está sendo aplicado? O que ele está fomentando com aquela aplicação, né? As empresas, para quem esse dinheiro está indo no final do ciclo, digamos, bancário, elas estão fazendo o que com esse dinheiro? Se você não sabe, esse já é parte do diagnóstico. É bom que você saiba, porque no final das contas, o seu dinheiro deveria estar servindo aos seus valores. Os seus investimentos deveriam estar alinhados aos seus valores. E por último, falar de doação também, porque é importante para essa agenda e é um capital de enorme flexibilidade, de enorme potencial, e que no Brasil a gente usa pouco, ou usa muito menos do que poderia, deveria, exceto nas catástrofes. O brasileiro, eu costumo dizer que é um povo muito solidário, mas pouco doador. Então, quando você tem uma Covid, acho que a gente, como pessoa física, jurídica, se mobilizou, mas eu ficaria surpreso que o legado disso seja esse novo patamar de doação no Brasil. Acho que vai cair para um lugar, talvez intermediário, um pouco mais do que a gente tinha antes, mas não precisa ser assim, né? A doação você pode enxergar ela como uma aposta no mundo que você quer construir, de novo alinhado com seus valores, e
com muito mais flexibilidade do que um dinheiro que tem que voltar para você. Então, eu deixaria aí esse recado, pensar nas finanças do bem, nessas 3 dimensões, consumo, investimento e doação. Muito obrigado. O recado final de Jorge Caldeira. Olha, foi uma grande alegria estar aqui. Você vê que nós estamos aqui 1 hora só falando de futuro, de potencial e de coisas boas para o Brasil. Eu acho que essa é a tradução mais ampla que acho que todos nós estamos conseguindo fazer aqui, porque quando você olha para a ESG, quando você olha para uma política de carbono neutro, você realmente entra num futuro que faz sentido. Então, o que está me deixando muito feliz nessa participação é estar com várias pessoas que estão conectadas nessa rede de olhar para o futuro. E quando você faz isso, você começa a perceber que, de fato, o potencial existe, está aí, nós podemos aproveitar que o Brasil pode ser, sim, um paraíso restaurável. Então, é esse o sentido importante da gente olhar, mesmo quando as histórias, como o Pascoal está falando do que ele já fez no passado, ele está dizendo que futuro eu construí, não são lembranças. Né? O que eu vou deixar, que vem de doação, o que eu vou deixar para os meus netos, que mundo nós vamos fazer. Então, esse é um futuro que vale a pena a gente perder tempo. Por isso eu estou muito feliz de ter participado da companhia de todos vocês, porque esta construção é o que realmente interessa no mundo ESG. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço as participações da Carolina Learte, Head de Sustentabilidade do Santander, Onara Lima, diretora de Sustentabilidade da Ambipar, de Luiz Norberto Pascoal, presidente da De Pascoal, e de Leonardo Letelier, fundador e presidente da Citaui, e também de Jorge Caldeira, autor e doutor em ciência política. Muito obrigado pela participação de todos, agradeço também a sua companhia e até a próxima. ESG Series. Oferecimento. Crédito para a instalação de placas solares é no Santander. E Ambipar, a líder em gestão ambiental.